E a recente divulgação de um problema de saúde envolvendo a filha do jornalista e apresentador Tiago Leifert e sua esposa Diana Garbin fez soar alerta aos pais em relação à saúde ocular das crianças. Oi pessoal, a gente está aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto muito importante. No comecinho de outubro do ano passado, a gente descobriu que a nossa filha Lua está com câncer. Ela está com um tipo de câncer nos olhos muito raro, que se chama retinoblastoma. É um câncer que acontece nas células da retina. E a oftalmologista Sônia Pazzetto explica que o retinoblastoma é um tipo raro de câncer. A doença é maligna e pode ou não ser hereditária. Felizmente ela é rara, uma doença muito grave. Vem da retina, essa membrana aqui. Então existe um tumor maligno na retina. A maioria das vezes é hereditário, é transmitida por um dos pais. E ela pode afetar um dos olhos, os dois olhos ao mesmo tempo, ou os dois olhos e o cérebro. Então pode ser bastante grave. O sintoma do retinoblastoma, normalmente o mais comum é que os pais falem que a criança está com um dos olhos, com a menina do olho branca. Ou então a criança começa a entortar o olho, porque o olho que não está sendo bem usado, ele não fixa direito, ele não fica na posição correta. Seja por tumor, por infecção, por qualquer problema, a criança às vezes entorta o olho por falta de uso desse olho. Então é outro sintoma bastante comum. Mas também o próprio tumor pode inflamar o olho, causar sintomas inflamatórios, mas o mais comum são esses dois, desviar o olho e a pupila ficar branca. Deixa eu só fazer um adendo com relação ao desvio ocular. Eu vejo muitas vezes os pais vindo com crianças assim de 2 meses, 3 meses, porque acham que entorta o olhinho. A criança não tem controle dos músculos oculares, assim, um bom controle até os 6 meses de idade. Então, 2, 3 meses é bastante comum que a criança às vezes entorte e que não tenha problema nenhum. Mas lógico, na dúvida é melhor trazer e não ter nada do que não trazer, né? A divulgação da doença da filha de Tiago Leifert gerou muitas dúvidas e também preocupações entre os pais. Afinal, qual a idade ideal para a primeira consulta? Na verdade, o exame do olhinho do bebê já ocorre desde o seu nascimento. Isso já é protocolo nas maternidades. Já é uma lei que quando a criança nasce tem que ser feito o teste do olhinho. O que é o teste do olhinho? É ver o reflexo da luz que atravessa o olho, joga-se um foco de luz aqui, a luz bate na retina e volta como um reflexo vermelho. O pediatra normalmente já faz na maternidade até 72 horas de vida. Esse teste ele serve para a gente ver se tem alguma coisa bloqueando a visão da criança. Por exemplo, se a criança tiver uma catarata congênita, tiver aqui tampado, não vai passar a luz, vai ter um reflexo branco aqui na pupila. O pediatra vai encaminhar para avaliação. Normalmente esse teste ele é feito em todas as avaliações do pediatra. Ele normalmente faz o exame completo e avalia isso. E logicamente, se tiver o teste do olhinho alterado, tem que ser mandado para o oftalmologista avaliar. Então beleza, o bebê nasceu com a visão saudável, vai para casa. E qual é a idade então recomendável para levá-lo ao oftalmologista? Se a criança for uma criança saudável, se a gestação foi normal e os pais não notam nenhum problema, normalmente é feito o teste do olhinho, os acompanhamentos com o pediatra e recomenda-se a partir dos 2 anos, avaliação anual ou a cada ano e meio para a criança que não tem nada, para acompanhamento do crescimento do olhinho da criança. Agora, independentemente da idade da criança, a observação do comportamento dela é muito importante. Aí quando que os pais têm que ficar preocupados ou o pediatra? Bom, se a gestação não foi uma gestação saudável, por exemplo, que a mãe teve uma infecção tipo toxoplasmose, que isso pode afetar o olho da criança, logicamente essa criança tem que passar por um oftalmologista assim que sair do hospital. Se teve sífilis, se uma usuária de droga, ou se tem doenças congênitas na família, síndrome de Down, e se não tem nada disso, mas os pais notam lacrimejamento excessivo, pode ter o canalzinho da lágrima entupido, pode ter glaucoma. Quando os pais olham no olho da criança e vê que o reflexo ali da pupila não está pretinho, está branco, ou a criança entorta o olho constantemente, o mesmo olho, ou nota qualquer baixa de visão. Então essas coisas que chamam a atenção, os pais têm que trazer ao oftalmologista se houver qualquer dúvida.
E quem já foi ao oftalmologista sabe que tem aquele monte de letras assustadoras que o profissional utiliza nos exames para medir como está a nossa visão. Mas e no caso de crianças que ainda não sabem ler? Como é que fica a situação? Tem vários testes, né? Um dos testes é o do autorrefrator, que é um aparelho que a gente tem aqui que costuma já ajudar na detecção do grau. Nós fazemos o exame com aquela luzinha que a gente chega num grau bem aproximado ao que a criança tem. Às vezes o refinamento do melhor essa ou essa numa criança muito pequena a gente não consegue. Mas dá para se ter noção se tem algum grau alto, alguma coisa errada acontecendo ou não. Então, e temos assim, para as crianças que já sabem formar as figuras, a letrinha E, que eles mostram para que lado está virado. Então, de uma forma ou de outra, às vezes não é o exame como o do adulto, mas sim a gente consegue avaliar. E a doutora Sônia explica que mesmo naqueles pacientes que têm alguma deficiência, é possível realizar os exames de saúde ocular. Se o paciente permitir que ficar no aparelho, no autorrefrator, a gente já tem uma detecção bem aproximada do grau. Caso contrário, nos nossos testes aqui, a gente chega de uma maneira bem próxima do grau real do paciente, dá para saber também. Por exemplo, uma pessoa com deficiência mental severa, que não vai informar nada, nem às vezes as figurinhas, só o exame do próprio médico, sem a informação do paciente, a gente consegue examinar. E voltando à doença da filha do jornalista Tiago Leifert e Daiana Garbim, a doutora Sônia Pazeto diz que a atitude do casal em tornar o caso público é digna de elogios. Eu acho bom, eu acho assim que foi muito corajoso da parte deles, porque é uma coisa muito dolorosa de expor dessa maneira, e realmente tem pais que são relapsos em relação aos cuidados oculares. E a gente até inclusive está vendo pais mais preocupados agora, e às vezes a gente nem espera encontrar o retinoblastoma, mas você pode encontrar um grau alto, a criança com uma lesão de fundo de olho por infecção. Então eu achei bastante corajoso, achei bonito da parte deles compartilharem. E para fechar esse assunto sobre a saúde ocular das nossas crianças, é bom recapitular. Normalmente o teste do olhinho é feito no consultório e o pediatra vai acompanhar. Se os pais não notarem nada, se a criança for saudável, se não for prematura, eles podem trazer por volta dos 2 anos de idade. Se os pais notarem qualquer problema que seja, é melhor trazer, porque é muito difícil a gente falar que não é nada sem examinar. Na grande maioria das vezes não é nada grave, mas só examinando para a gente ter certeza.